Diz assim: por essa razão vos orares, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão diário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Versículo 13. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos aí na sua casa, junto com sua família. Eu sei que você já orou no início desta live, deste culto. Você já adorou através das canções. Mas peça para Deus em falar contigo, que nós possamos transmitir não aquilo que porventura queremos, mas a mensagem que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. Cabe a você nessa noite, ou ser simplesmente mais um telespectador, ou ser alguém que mais uma vez está assistindo uma live, ou se comportar nessa noite como alguém que está ansioso em receber o pão do céu para a sua vida. Cabe a você nessa noite fazer simplesmente mais um domingo, ou fazer com que esse momento Deus venha marcar a tua vida, marcar a tua história. Que nada nem ninguém venha tirar sua atenção, que nada nem ninguém venha tirar aquilo que Deus quer ministrar ao teu coração neste momento. Pai, nós te glorificamos, Deus, porque mesmo em meio a todo esse caos, meio, Senhor, a todas as dificuldades, o Senhor tem preparado alternativas para nos alimentar. O Senhor tem preparado momentos para nos fortalecer. O Senhor tem preparado pessoas que estão dispostas, Pai amado, a sair e continuar, Pai amado, anunciando a mensagem, Pai amado, que transforma, que traz esperança, que traz, Pai amado, refrigério para nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nos conduz, Pai amado, neste momento, Senhor. Que possamos, Pai amado, transmitir, Pai amado, a mensagem dos altos céus para nossas vidas. Que essa casa, Pai amado, que este aparelho celular, que essa TV, Pai amado, independente como essa mensagem, Pai amado, esteja chegando nesse lar, Senhor, mas que ela possa chegar, Pai amado, que ela venha encontrar, Pai amado, guarida, Pai amado, nos corações, e que a tua mensagem, Pai amado, venha a ser anunciada, e que possamos, Pai amado, saber, Pai amado, notícias de frutos, em nome de Jesus. Te peço, Pai amado, também nessa noite, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Pai amado, esta família que está sendo ministrada. Que o Senhor possa, Pai amado, abençoar, Pai amado, cada irmão, aqueles, Pai amado, nossos conhecidos, aqueles, Pai amado, que porventura nós nem sabemos, mas que nessa noite o Senhor provê, Pai amado, e que por acaso até está, Pai amado, assistindo essa live, encontrou, Pai amado, este canal no YouTube, Senhor, que a tua graça, que o teu poder transformador possa estar, Pai amado, chegando a essa casa, a essa família, em nome de Jesus. Eu quero vos trazer uma pequena reflexão sobre esse texto muito conhecido, a saber, o capítulo 6 do livro de Mateus. Ele faz parte do sermão ao qual o nosso Senhor Jesus Cristo apregou ali no monte. Nós não sabemos a exata localização daquele monte, mas nós sabemos que a partir do capítulo 5 até o capítulo 7, o Senhor nos traz uma série de ensinamentos, uma série de texto, ao qual ele vem nos orientar sobre como nós devemos nos comportar como cristão, como deve ser o nosso comportamento como filhos, como servos, como crentes, como aqueles que faziam parte de um novo reino, ao qual o Senhor, através de Jesus Cristo, estava a implantar aqui na terra. No capítulo 5, nós conhecemos as bem-aventuranças. O Senhor, ele nos orienta como nós devemos fazer para ser plenamente feliz, para ser completamente feliz, qual é o caminho que nós devemos trilhar para que possamos viver em plenitude, viver a felicidade. No capítulo 6, o Senhor, ele nos dá uma orientação seguida por uma advertência, que como deveria ser o nosso comportamento a falar com Deus. A oração, ela é quando a pessoa, é um diálogo entre alguém aqui na terra com Deus. Quando nós estamos orando, nós estamos conversando com Deus. E ele começa a nos falar sobre a caridade no capítulo 6, como deveria ser nosso comportamento quando ajudar. E ele entra na parte como nós deveríamos nos comportar. E nos chama a atenção que ele diz assim no versículo 9 que nós lemos, ele diz, por essa razão, orares assim.
Esse deve ser um modelo ao qual ao qual devemos orar, ao qual devemos falar com Deus. Me chama a atenção que ele não diz, porventura, quando tiver um tempo, fale com o Pai assim. Ele não diz, em certa ocasião, em certa festa, fale com o Pai assim, não. Ele diz, orai assim. Por quê? Porque eu entendo aqui que o Senhor, Ele está falando para seus discípulos que aquele que verdadeiramente compreende o reino, ele deve ter uma constante vida falando com seu Pai. A vida dele deve ser regada com alguém que tem um diálogo frequente com seu Pai. A Bíblia diz que nós temos hoje, quando nós pegamos o Antigo Testamento, nós olhamos que durante todo o Antigo Testamento, nós não vemos ninguém fazer uma oração com tão audácia chamando Deus de Pai. Nós olhamos chamando Deus de Senhor, chamando de o Deus de Abraão, nós olhamos chamando Deus de Santo, chamando Deus de Criador, de Eterno. Aí Jesus Cristo, no capítulo 6, ele fala, olha, eu vos trago agora um privilégio. A Bíblia nos diz, no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, que Jesus Cristo, ele sendo único, ele sendo Filho de Deus eterno agora, ele não mais se dá o título de único, mas agora ele compartilha o Pai para conosco. Você era órfão e através de Jesus Cristo, ele compartilhou o Pai para você. Você era uma criatura e Jesus Cristo lhe deu agora o poder, o título de não ser mais simplesmente uma criatura de Deus, mas a partir de agora ele fala, olha, quando vocês orarem, você não precisa mais dizer Senhor, mesmo você sendo servo, você não precisa mais dizer Criador, mesmo você sendo criatura, você não precisa mais dizer Deus eterno, mesmo sabendo que Ele é eterno, porque a partir de agora eu estou compartilhando a paternidade que era a minha de direito por eu ser o único filho convosco. Quando orares, orar assim, Pai nosso, Ele é o nosso Pai, Ele era Pai de Jesus Cristo. Nós poderíamos orar assim, Pai de Jesus, mas Jesus Cristo nos concedeu o privilégio de dizer, Tu é o Pai de Jesus, mas também é o nosso Pai. Você hoje tem um Pai, você hoje tem alguém que cuida, você hoje tem alguém que protege, você tem hoje alguém que te criou, que te conhece, que não é simplesmente o seu Senhor, é o seu Pai, é o Pai nosso. Ele é o nosso Pai. Eu fico imaginando que Davi, ele poderia, por um dia, nas suas orações, por a sua intimidade, dizer, Pai, ele não falou. Moisés, que te deu audácia de pedir para ver a sua face, ele não orou chamando de Pai. Você aí na sua casa, você pode orar, você pode chamar ele de Pai, porque através de Jesus Cristo, ele nos deu, através da sua adoção, na cruz do Calvário, o privilégio de hoje dizer, nós não somos órfãos, nós temos um Pai, ele é o nosso Pai. Se você pegar durante todo o Antigo Testamento, você vai conseguir entender o título, o peso que estava sobre a paternidade. Você vai conseguir entender a importância que estava sobre a paternidade. Talvez nos dias de hoje nós não damos tanto valor à paternidade. Talvez no dia de hoje, por tanta desavença, por os pais terrenos fazer tantas coisas que nos deixa assustado, nós não damos tanta importância. Mas no Antigo Testamento, para o judeu, a paternidade era de suma importância. E Jesus Cristo, olhando para seus discípulos no monte, ele disse assim, olha, vocês agora têm um Pai. Ele é o nosso Pai. Ele não é apenas mais o Pai de Jesus Cristo, Ele é o Pai nosso. Ele é o seu Pai. E eu fico pensando que quando nós temos um Pai, nós colocamos no nosso Pai a nossa confiança. Nós colocamos no nosso Pai a nossa esperança. E o Pai, ele tem algumas responsabilidades para com os filhos. Ele educa o filho, ele cuida do filho, ele providencia para o filho, ele protege o seu filho. Ei, você aí na sua casa, Deus é o seu Pai, ele te protege, ele cuida de você, ele te fortalece, ele providencia para você. Ele é o seu Pai, ele é o nosso Pai. Isso é um privilégio. Quando você orar, imagina aí a tamanha responsabilidade que tem hoje. Quando você dobra o seu joelho, você olha e pode dizer Pai. Você pode dizer Paizinho. Você pode dizer meu Pai, Pai nosso. Era apenas Pai de Jesus, mas agora é o nosso Pai. Ele é o seu Pai. E Ele está no céu. Pai nosso que está no céu. Aí como uma criança, eu fico imaginando que eu tenho uma filha. E quando eu chego do trabalho, Cecília, ela corre até onde eu estou, ela fala assim, papai chegou.
Aí ela chama a mãe e fala, papai chegou. Durante a tarde, quando eu chego, ela fala, pai, trouxe pão, meu pai trouxe pão. E a alegria nos olhos de uma criança de 2 anos de idade, porque o pai chegou. Aí nós oramos dizendo assim, ó, Pai nosso que está no céu. Aí eu venho trazer agora para uma mentalidade bem pequena, para a nossa mentalidade, para que nós possamos entender. Quando nós olhamos para o céu de Jaguaquara, nós olhamos e falamos, Ele é o nosso Pai, Ele está sobre o céu de Jaguaquara. Quando nós estamos dentro do hospital, acometido de uma enfermidade, se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que sobre o hospital tem o céu e o nosso Pai, que Ele está no céu. Ei, se você estiver no vale, olhe para o céu, porque o seu Pai também está no céu. Se você estiver sob a dificuldade, olhe para o céu, porque o seu Pai está no céu. O que você quer dizer com isso, Edson? Independente da situação que você esteja vivendo hoje, independente da situação que você esteja passando, o seu Pai, Ele continua no céu. O seu Pai, Ele continua no mesmo local, independente se você está na bênção, se você está na prova, se você está com saúde, se você está com Covid. Ei, o seu Pai, Ele continua no céu. Onde você estiver, em São Paulo, na Bahia, fora do Brasil, o céu continua no mesmo local, seu Pai continua no céu, Ele continua sendo nosso Pai, Ele continua no céu, Ele continua no controle, Ele continua tendo a autoridade sobre nós todas as coisas. Ei, Jesus Cristo estava dizendo para os discípulos, olha, Ele é o seu Pai, Ele é o nosso Pai que está nos céus. Ele está nos céus. E quando eu olho a oração modelo, eu vejo que Deus, Jesus, Ele nos ensina e que nós possamos prestar atenção que antes nós pedimos para nós, Ele faz com que nós oramos pelo seu reino. Antes de pedirmos sobre as nossas vidas, sobre a nossas necessidades, Ele faz nos orarmos pelo reino dos céus. Jesus Cristo, Ele ensina a seus discípulos que antes de pedir para você, Ele pede para que você venha ser útil para o reino dos céus. Ele é o nosso Pai, Ele está no céu. Aí o versículo continua dizendo assim, ó, santificado seja o teu nome. Como santificar o nome de Deus, já que Ele é santo? Como nós possamos santificar o nome de Deus? Jesus Cristo estava ensinando para os discípulos, dizendo, olha, quando vocês orarem, peça para que, através da sua vida, as pessoas possam reconhecer que Ele é santificado. Que através da tua vida, as pessoas possam reconhecer a santidade, a autoridade, o poder do seu Pai que está no céu. Que através da tua vida, as pessoas possam olhar para você e contemplar o seu Pai que está no céu, lá no seu trabalho, que o nome dele venha a ser santificado através da sua vida. Ei, quando você estiver sozinho na sua casa, que o nome dele venha a ser santificado através da sua vida. Quando os seus dedos for digitar no WhatsApp, que através dos teus dedos, o nome dele venha a ser santificado através das tuas postagens, que através do teu Facebook, o nome dele venha a ser santificado, que através de todas as suas atitudes, o nome dele venha a ser santificado. Ele estava olhando para os seus discípulos, falando para a multidão e falando, olha, quando vocês estiverem orando, peça para que o nome dele, o nome do Pai, seja santificado. Versículo 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os discípulos estavam vivendo o reino terreno. E desde o início nós vamos contemplar que o homem, ele tem por sua natureza querer colocar alguém como seu líder. Lá em Israel, mesmo Deus falando que aquele povo não precisava de rei, aquele povo pediu, não, nós queremos um rei, Samuel. Fale com Deus que nós queremos um rei. O povo rejeitou o reino divino para querer um rei humano. Aí Jesus Cristo olha para os discípulos e fala assim, olha, quando você estiver orando, não peça pelo teu reino, não peça pelo reino terreno, não peça pelo reino da terra, peça para que venha o reino dos céus. Peça que o reino do céu seja manifesto nas suas vidas. Venha o teu reino sobre nós, Senhor. Não venha o reino que nós queremos, os judeus, quem sabe eles queriam, Senhor, venha um rei que tem autoridade, que tem uma espada, que lute, que nos livra da opressão. A Jesus Cristo disse, é diferente, quando os orares,
peça para que o reino do céu venha a ser manifesto através da tua vida. Ei, você está aqui na terra de passagem, você está aqui na terra passando uma temporada, e que enquanto você estiver aqui, que através da tua vida que venha a ser manifesto o reino dos céus, que através da tua vida que venha a ser manifesto o reino dos céus, que aqui na terra nós possamos aprender que iremos passar por provações, por luta, por dificuldade, mas independente do que passamos, que através das nossas vidas que venha a ser manifesto o reino de Deus. Aí ele completa dizendo assim: seja feita a tua vontade, Senhor. Não é a nossa vontade, não é da maneira que nós queremos. Se fosse segundo a nossa vontade, quem sabe hoje você estaria em outro lugar. Quem sabe hoje você na sua casa, você queria estar num daqueles cultos avivados, num daqueles cultos calorosos, nessa noite fria você queria estar abraçando seus irmãos, mas que nós possamos entender que venha a ser feita a vontade dele, e se a vontade de Deus é que você manifesta o reino dele hoje, através, quem sabe, da distância, mas que o nome dele venha a ser glorificado, que o reino dele venha a ser manifesto, independente da situação que você esteja vivendo, que o reino dele venha a ser manifesto através da tua vida, que a vontade dele venha a ser manifesta através da tua vida, que a vontade soberana de Deus venha a ser manifesta através da tua vida. Aí Jesus Cristo disse assim na terra, como é no céu. No céu o reino de Deus ele é completamente manifesto. Os anjos, eles manifestam a vontade de Deus. Ele está dizendo agora, Senhor, que nós possamos entender e compreender, e que através das nossas vidas, que nós possamos aqui na terra manifestar a tua vontade, assim como os anjos manifestam lá no céu. Que nossas vidas como cristãos nós possamos manifestar a vontade de Deus. Não a nossa vontade, não a nossa vontade, que a nossa família venha manifestar a vontade de Deus. Eu fico olhando hoje e me preocupo, porque muitas vezes nós queremos para nossos filhos o melhor estudo, nós queremos dar para nossos filhos as melhores roupas, nós queremos dar para nossos filhos os melhores alimentos, nós queremos dar os melhores cursos, nós esquecemos que nós precisamos dar para o nosso filho o entendimento que ele está nessa terra, mas ele pertence ao reino de Deus, e que a vontade de Deus é ser manifesta na vida do teu filho, não a sua vontade, não a vontade terrena. Nós não olhamos mais as pessoas dizendo quando nasce, meu filho vai ser um missionário, meu filho vai ser um pregador, meu filho vai ser um pastor. Sabe por quê? Porque nós estamos colocando as vontades da terra. Nós olhamos dizendo, eu quero que ele seja um médico, que adianta ele ser um médico e ir para o inferno. Nós olhamos dizendo, eu quero que ele seja alguém bem sucedido aqui na terra. O que adianta ser bem sucedido aqui na terra e ir para o inferno? Que na nossa família, na vida dos nossos filhos, venha a ser manifesta a vontade de Deus. E se ele for um médico, que ele venha ser um médico que honra a Deus. Se ele for um advogado, que ele venha ser um advogado que manifesta a glória de Deus. Independente da profissão qual ele vem escolher, ou qual Deus permitir, que ele seja alguém que manifeste a glória e a vontade de Deus aqui na terra, como os anjos manifestam lá no céu. Independente da sua situação, que você venha manifestar a vontade de Deus. E às vezes nós oramos e achamos assim, não. Quando nós falamos, Senhor, seja feita a tua vontade. Aí nós achamos, não, a vontade de Deus é que tudo esteja errado, que as coisas aconteçam desse jeito, não. Ele está falando assim, olha, que as nossas atitudes venham a ser manifestas segundo a vontade de Deus, e que nós possamos entender o propósito e a vontade de Deus. Quando nós falamos, Senhor, que venha a ser a tua vontade, nós falamos, Senhor, que não sejam os meus propósitos, que não sejam os meus sonhos, mas que sejam os teus propósitos, que sejam os teus sonhos. Se o Senhor querer fazer assim, que eu esteja disposto, assim como Isaías dizer, Senhor, eu não mereço, eu não sei falar, eu me comporto de um jeito qual não é agradável, mas eis-me aqui, que nós possamos dizer, Senhor, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Que nós possamos dizer, Senhor, que não seja no meu desejo, mas o teu desejo. E a vontade de Deus às vezes nos aperta, a vontade de Deus às vezes nos quebra, a vontade de Deus faz com que nós possamos renunciar muitas vezes àquilo que nós mais gostamos, mas independente da renúncia, que nós possamos dizer sim para o propósito e para a vontade de Deus para nossas vidas. Só depois de orar pelo reino, só depois de pedir que o nome dele venha a ser santificado na sua vida, só depois de pedir para que o reino dele venha a ser manifesto na terra, aí sim, a partir do versículo 11, Jesus nos ensina a pedir por nós. E ele nos ensina apenas 3 coisas aqui. Ele nos ensina a pedir o pão, ele nos ensina a que nós possamos aprender a perdoar,
e, consequentemente, nos ensina que nós possamos pedir a proteção. Como diz Augusto Nicodemos, em uma das suas mensagens, ele nos ensina as 3 P: pão, perdoar e proteção. Jesus Cristo, no versículo 11, eu estou lendo uma versão King James, é uma das versões um pouco diferente, principalmente nesse versículo 11, que ele diz assim, Jesus, ele ensina aos discípulos a orar assim: dá-nos hoje o nosso pão diário. Ele não está dizendo, Senhor, me dê a cesta básica do mês todo. Ele não está dizendo, Senhor, me dê a providência durante todo esse 2020 de aflições. Não, ele está dizendo, me dê o pão diário. Ele não está pedindo a manteiga, não está pedindo o queijo e o presunto, está pedindo o necessário, o pão diário, aquilo que nós precisamos. E eu vi uma mensagem esses dias, e o rapaz falava, justamente nesse versículo, ele falava assim: uma criança, quando ela está se alimentando, ela não fala para a mãe, guarda papa para amanhã. Ela não fala assim, olha, eu vou comer um pedaço de pão, e esse pedaço de pão aqui guarda para amanhã, mesmo sem ela saber como está a providência, como está as condições financeiras. Ela acredita na providência diária do pão. Nós, como criança, nós devemos acreditar que mesmo diante de toda a pandemia, diante de dificuldade econômica, diante de um caos ao qual o nosso país, ao qual a nossa população está, quem sabe, diante das situações adversas, nós devemos acreditar que o nosso Pai, Ele vai providenciar aquilo que nós necessitamos diariamente. Como criança, que toma o leite, quando não quer mais, diz assim, joga para lá, pega o pão, joga para lá. Sabe por que ela faz isso? Porque ela acredita no seu Pai. Ei, para de duvidar do teu Pai, para de duvidar de Deus, passa a acreditar na providência diária, viva os problemas de hoje, resolva os problemas de hoje, se esqueça do de amanhã. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã o Senhor já guardou para si, o Senhor tem cuidado de você. Olhe para trás, você está passando já 4 meses de pandemia, o Senhor te protegeu até aqui, Ele vai continuar te protegendo. Você tem um Pai que providencia o alimento diário para a sua vida. Ele providencia o alimento diário. Quando ele manda o maná para o povo de Israel, ele falou, olha Moisés, avisa ao povo que ele deve coletar apenas para aquele dia. Sabe por quê? Porque o povo precisava acreditar na providência diária. Quando nós não sabemos viver na bonança, Ele faz com que nós passamos farta e precisamos acreditar todo dia na providência. Quando nós não compreendemos, quando nós não temos maturidade para viver sobre bonança, o Senhor nos permite a todo dia precisarmos do alimento, a todo dia precisarmos do milagre diário. E Ele providencia o milagre diário para nossas vidas, porque Ele é o nosso Pai. O versículo 12. Ele diz assim, olha, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Primeiro, pão. O segundo, perdão. Quando nós falamos de dívida aqui, vamos esquecer a parte financeira e lembrarmos de pecado. O Senhor, Ele fala assim, olha, perdoa. Sabe por quê? Nós estamos perdoando nossos devedores porque nós não temos perdão para nós próprios. Sabe por que nós precisamos perdoar aquele que nos ofende? Porque o nosso perdão não depende simplesmente de nós. Porque nós não dependemos simplesmente, nós pecamos todo dia. E não tem como pagarmos, porque o preço do pecado é a morte. Você não tem a cédula que paga o seu pecado. Você não tem como pagar o pecado, é por isso que você precisa perdoar. É por isso que você precisa liberar o perdão para o teu irmão. Quem sabe hoje você está passando uma vida de angústia, sabe por quê? Porque você precisa aprender que você não tem a cédula para pagar pelo seu pecado, você precisa liberar o perdão, porque aqui existe uma condição, Senhor, perdoa a nossa dívida, se eu perdoar aqueles que me devem. Quando nós olhamos para o irmão e falamos assim, olha, eu não perdoo ele, nós estamos dizendo, Senhor, também não precisa nos perdoar. Quando nós olhamos para o irmão e falamos assim, o que ele me fez foi grave demais, nós não estamos nos colocando acima e esquecemos que também nós temos pecado, que nós pecamos, que nós ofendemos, que nós magoamos as pessoas. Nós precisamos perdoar para que nós possamos ter crédito para pedir perdão para com Deus. E ele disse assim, olha, quando você tentar tirar o cisco no olho do seu irmão, lembre-se da trave que está no seu olho. E aí eu fico olhando uma pequena ilustração que tem numa Bíblia Ilustrada de Cecília.
Tem um rapaz com uma trave gigante no seu olho e apontando outra pessoa. E me chama a atenção que para tirar uma trave, para tirar algo grande, nós precisamos usar de força. Nós precisamos usar de maneira radical, nós precisamos puxar. Nós precisamos usar, às vezes, força brutal para tirar algo grande. Mas quando ele vai falar do pecado do irmão, ele fala de cisco. Sabe como é que tira um cisco? Com todo cuidado. O cisco ele tira assoprando. Ele não tira puxando. Você precisa ter cuidado. Quando nós formos nos corrigir, nós possamos usar de agressividade, nós possamos puxar, nós podemos fazer da maneira que nós queremos, mas quando nós formos tratar o irmão, nós precisamos ter cuidado com o irmão. Se preciso for, chegar próximo, assoprar, ter todo cuidado, tirar o cisco do irmão. Às vezes nós olhamos para o irmão e nós queremos tirar o cisco dele como se fosse uma trava. Nós queremos puxar, nós queremos machucar, nós queremos apontar. Nós queremos apontar, nós queremos dar um jeito. Aí ele fala assim, olha, quando for seu pecado, usa de forma radical. Quando for do outro, tenha cuidado. Trate como algo sensível. É um cisco, chega próximo, olha, vê onde ele está, assopra, usa com cuidado. Precisamos perdoar para que possamos ser perdoados. E para concluir, o versículo 13, Jesus Cristo nos ensina aqui uma oração que muitas vezes nós não fazemos. Às vezes nós oramos e não colocamos em prática. Ele diz assim, não nos conduz à tentação, mas livra-nos do maligno. Às vezes nós não oramos pedindo a Deus para não livrar das tentações. Às vezes nós esperamos as tentações chegar e depois pedir perdão por ter caído a tentação. Ele falou para o discípulo, ei, nós precisamos aprender a vigiar. E sabe como nós vigiamos? Pedindo que o Senhor nos livra da tentação. Porque você é de carne. Você é alguém que está sujeito. Você é alguém que quando alguém lhe ofende, esquenta. Você é alguém que quando alguém lhe machuca, sobe algo em você. Por isso que você precisa pedir livramento das tentações para com Deus. Senhor, nos livra da tentação. Se você não consegue resistir, ei, evite. Que você não consegue segurar, ei, evite essa situação. Se você não tem força suficiente, você lhe conhece. Se você não tem força suficiente para chegar depois e pedir perdão para a pessoa, evite ofendê-la. Se você não tem a capacidade de depois chegar e dizer, me perdoa, evite. Peça para que o Senhor te livre da tentação. Quando nós olhamos, nós vamos ver e compreender que Jesus Cristo ensinou aos discípulos, não nos conduz à tentação, mas nos livrar. É como se a tentação ela fosse um copo com água, e ela está lá, e quando você pega aquela tentação e você bebe aquela água, você está colocando dentro de você, é mais fácil nos livrar quando ela está lá do que quando ela está dentro de você. Peça para que Deus te livre das tentações. Use com vigilância. Se você sabe que você não aguenta, corra. Não é feio não você correr, é feio depois você estar lá caído. Ei, é melhor correr da tentação do que você bater de frente com ela e não resistir. É melhor você evitar do que depois você remediar. Se você pode evitar a tentação, faça isso. E o melhor, ore a Deus te pedindo para te livrar das tentações. Ore a Deus te pedindo para te livrar de pecado. Sabe por quê? E aqui eu concluo. Porque desde o início, Deus olha para nós e nos busca uma comunhão. E para que nós possamos ter comunhão para com Ele, existe uma regra. Nós não podemos pecar. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Ser tentado não é pecado, mas cair a tentação, aí sim. A tentação, ela pode até chegar, mas você não pode deixar que ela entre para dentro de você. Para que a sua comunhão com Deus não venha a ser estragada. Para que a tua oração com o Pai chegue até a Ele. Você precisa pedir que Ele te livre das tentações. E não ache que você é super-herói, não. Às vezes nós caímos porque nós achamos que somos super-herói. Não, eu posso. Eu vou bater de frente com ele. Aí nós pegamos aquelas frases clichê. Eu vou pisar na cabeça do diabo. E muitas vezes quando nós botamos o pé, ele puxa. E nós caímos junto. Não fica achando que você é super-herói. Peça para Deus que venha te livrar das tentações. E que você possa sempre lembrar que o reino, o poder e a glória é dele. Jesus Cristo, ele falou para os discípulos, olha, Ele é o seu Pai,
Ele cuida de você, Ele providencia o pão diário. Através da tua vida, o nome dele é santificado. Através da tua vida, o nome dele é propagado aqui na terra. Ele, através, quando você aceita, quando você faz a vontade dele, assim na terra como é no céu, o nome dele é glorificado. Mas nunca se esqueça, ele te livra das tentações, mas que você possa sempre lembrar que o reino é dele. Não é o teu reino, não é o reino da Igreja Batista El Shaddai, não é o reino dos batistas, dos assembleanos, não é o reino dos pentecostais, não é o pentecostais não, o reino é de Deus. Não é o reino, e ele não divide o seu reino com ninguém. Ele não divide com o bispo, ele não divide com o arcanjo, ele não divide com ninguém. O reino continua sendo dele. O reino sempre continuará sendo dele. É o reino de Deus. Nunca vai ser o reino de Edson, nunca vai ser o teu reino, sempre vai ser o reino de Deus. Não é o seu poder, é o poder dele. Sempre é dele. Nós passamos, nós estamos aqui, nós iremos passar. É o poder dele, é a manifestação dele. Não é porque você ora bonito, não é porque você ora com eloquência, que você prega com eloquência, não. É o poder dele. Nunca vai ser o seu poder. E a glória, para todos sempre, será dele. A glória sempre é de Deus. Nós somos filhos, mas isso não nos dá o direito de queremos pisar sobre o outro. Tanto é que Jesus Cristo não nos ensina a orar, Pai meu Pai, não. Ele ensina a dizer, é nosso. É Pai de todos. Quando você ofende o irmão, você está ofendendo o filho. E você vai lembrar que quando você ofende o filho, o Pai vai acertar com você. É nosso. Às vezes nós olhamos e falamos assim, olha, a minha irmã, o meu irmão está passando por necessidade, eu vou lá, e lembra, aquela pessoa também que muitas vezes você não gosta, é teu irmão, é filho de Deus, você precisa se preocupar com ele, sabe por quê? Ele é o nosso Pai. Você não precisa esperar o seu pai chegar para você providenciar aquilo que você pode dar para o seu irmão. Ele é o nosso Pai, e que a glória venha a ser sempre dele. Feche seus olhos aí onde você estiver.